Olá, povo de Deus, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o nosso quarto capítulo da carta aos Efésios e experimentando nesses dias esse amor de Deus. Ali no profeta Oséias nós vimos Deus reclamando do seu povo, porque o seu povo estava fugindo dele, buscando outras coisas. E o Senhor bravo com o seu povo porque queria derramar do amor no coração dessas pessoas, mas as pessoas buscavam outros interesses que não o Senhor. Nessas leituras de Efésios, a gente já vê no primeiro capítulo que toda a graça de Deus, no versículo 3º e 4º, toda a graça de Deus está sobre nós, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos filho no Filho. E toda a bênção de Deus está sobre nós. Então é preciso que nós abramos o nosso coração para a graça de Deus, para esse amor de Deus. No segundo capítulo nós vimos que o Senhor, Jesus, ele destrói o muro de inimizade que havia entre os povos de Deus. Esse terceiro capítulo nós vimos tantas coisas, mas dentre elas o conhecer esse amor de Deus tão profundo, esse Deus tão apaixonado por nós, que Ele quer que nós cresçamos interiormente, cresçamos no conhecimento das coisas dEle, ou seja, no conhecimento do próprio Deus, o crescimento do homem interior, assim como Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de me conhecer. Nessa passagem de hoje ele nos chama, de ontem, no terceiro capítulo, a conhecer, a experimentar esse amor. E vamos ver nesse quarto capítulo. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E o Senhor também quer nos encher com a força do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. Gente, como Deus tem graças para nós, tem bênçãos para nós. Às vezes as pessoas compreendem bênçãos somente como bens materiais. Tem tanta coisa que Deus quer nos mostrar, quer nos fazer conhecer, quer mostrar para nós como filhos amorosos, filhos que aproximam do Pai, mas nós, tantas vezes, continuamos fugindo do Senhor. Deus quer te encher da graça dele. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Gente, há tanta enganação, e se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente se deixa enganar. Desde o início do cristianismo, os apóstolos vêm falando desses enganadores, pessoas que chegam
trazem ideias frívolas, trazem falsos argumentos e vão pegando aquelas pessoas menos esclarecidas. E o Senhor quer que nós conheçamos a Ele, conheçamos a palavra dEle. Ele está dizendo que Ele não quer que nós sejamos como crianças. Gente, a gente precisa ter maturidade na fé. Como que você vai ter maturidade na fé se você não conhece o próprio Senhor através da sua palavra? Ele deixou a palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma, que deseja conhecer o Senhor através da palavra. Peça essa graça ao Senhor. Mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por Ele que todo o corpo, ou seja, a igreja, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Deus deu dons a cada um de nós. Você recebeu dons do Senhor. É tão triste, esses dias eu dizia na missa, todos nós recebemos dons. Tem gente que não sabe nem qual é o dom que Deus deu para que Ele colocasse a serviço da comunidade. E isso é sério, isso implica, sabe o quê? Preguiça da nossa parte. Porque nós afastamos do Senhor, nós não buscamos, nós não aproximamos, nós não escutamos, nós não rezamos o suficiente. Nós vamos ali, entramos na igreja, pedimos alguma coisa ao Senhor, saímos de lá, mas não nos envolvemos com Ele. Deus te deu dons, qual é o seu dom? Qual é o teu chamado? Conduta cristã. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Gente, o cristão não anda de qualquer jeito. O cristão não assume qualquer pensamento. Ele não assume qualquer ideologia. Ele segue a Jesus. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Deus nos fez para que nós vivamos na proximidade com Ele, na pureza de coração, um coração cheio das coisas de Deus, das coisas do céu. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. O Senhor nos chama a pureza, o Senhor nos chama a santidade, o Senhor nos chama a termos nos nossos lábios palavras que edificam. Daqui a pouco aqui na leitura você vai ver isso. Enquanto eu lia sobre essas purezas, essas impurezas, é tão interessante o quanto o Senhor nos fala. É por isso que nós precisamos da palavra. Hoje alguém contou uma piada e eu não sabia o teor da piada e a piada é engraçada. Naquele instante eu me vi começando ali a sorrir, segurei o sorriso, mas eu ouvi aquela piada suja. Então, eu depois vou dizer a essa pessoa, eu não quero mais que você conte esse tipo de piada, não conte próximo a mim. Aliás, nem conte, porque é suja, é sujeira saindo dos seus lábios. Gente, a piada é muito engraçada. Piada é sempre muito engraçada. Mas você precisa saber, se essa piada, às vezes a piada já fala das coisas sagradas. Se a piada envolve qualquer coisa sagrada, não conte, porque é pecado. É pecado quando você conta uma piada que envolve coisas sagradas, que está falando de qualquer coisa sagrada, de qualquer coisa da religião. Não conte. É pecado você contar piadas pornográficas, quer dizer, no meu coração, o coração está cheio de sujeira, a gente já lembra logo daquela piada pornográfica, todo mundo vai rir, é engraçado, mas é suja, é sujeira, e isso vai para o coração da gente. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade,
Quantas pessoas que falam mentiras, servos de Deus mentindo. Nós não podemos mentir porque a mentira, quem mente fica assim com Satanás. Você quer estar próximo dele, ser amiguinho dele? Então continua mentindo. Continua soltando as mentiras. Continua dando aquelas justificativazinhas de mentira. Você vai ficando assim com ele. Mas o Senhor diz, fale a verdade, porque o Senhor é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois somos membros uns dos outros, mesmo em cólera, outra parte preciosa. Mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Quando nós ficamos no ressentimento, nós damos lugar, nós damos oportunidade para o demônio. Alguém te fez um mal, começa a pedir a graça de Deus sobre a tua vida, começa a pedir o amor no teu coração, mas não guarde mágoa, não guarde ressentimento, porque você dá lugar ao demônio, você dá a ocasião para que o demônio possa agir na sua vida. A pessoa te faz o mal, você ainda vai dar ocasião para o demônio agir na tua vida? Então, é uma escolha sua. Eu quero Deus agindo na minha vida. É por isso que se alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa que é ruim, alguma coisa que é mal, eu já começo orando, Senhor, eu peço a tua graça no meu coração, eu perdoo essa pessoa, eu te peço, Senhor, enche meu coração com o teu amor, enche com amor. Quantas vezes marido e mulher, vocês brigam e dormem ressentidos e o diabo deita com vocês. Está vendo o que diz essa palavra aqui? E ele deita mesmo. Está dizendo, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Marido e mulher está ressentido com o outro, não deis o lugar ao demônio. Gente, essa palavra é para vocês relerem, relerem, relerem. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, quando eu falei das palavras, da mentira, mas só o que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. A palavra que sai dos nossos lábios tem que ser palavras boas, palavras que edificam, palavras que o Senhor se alegra com as nossas palavras. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo mora em nós, mas às vezes o que sai, o que nós mandamos para o coração é sujeira, é cheio de piada pornográfica, é cheio de maldade, é cheio de ressentimento, é cheio de mágoa, é cheio de raiva, é cheio de mentira no coração. Então tantas coisas que tem dentro de nós, é cheio de impureza. Então hoje você pode pedir ao Senhor com essa palavra, Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor, purifica o meu coração. Tá vendo, gente, como ler a palavra, reler essa palavra, ela vai tocar muito o seu coração. Agora, olha a sequência, toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Tem gente que é muito malicioso, mas também tem gente que está numa amargura no coração. Eu digo, entrega a sua amargura ao Senhor. A amargura tem que ser entregue ao Senhor. O Senhor é ótimo de troca. A gente dá o que não presta, Ele dá o que presta. Dê sua amargura ao Senhor. Dê a sua ira ao Senhor. A sua indignação ao Senhor. Não viva na gritaria, mas entrega a sua raiva ao Senhor. Não calunie as pessoas. Tira do seu coração tudo isso. Tira toda a malícia do seu coração e peça a graça de Deus na tua vida. Antes, sede uns para com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, hoje é uma verdadeira limpeza no nosso coração que essa palavra vem fazer. Então, o que diz essa palavra? Se você reler esse texto, eu li, eu comentei, agora você releia esse texto, marque o que mais tocar o seu coração e repita o que diz essa palavra. O que essa palavra te diz. O que você diz a Deus, depois que Deus te disse, o que você vai dizer a Deus? Senhor, tinha muita sujeira no meu coração, mas Senhor, hoje eu estou renunciando a essa sujeira, eu estou renunciando à mentira, eu estou renunciando ao pecado, eu estou renunciando ao mal, eu estou renunciando às piadas pornográficas, eu estou renunciando à amargura, à ira, à indignação, à gritaria, à calúnia, eu estou renunciando ao rancor, à mágoa. Eu estou renunciando a essas coisas ruins que eu trouxe no meu coração, esse negativismo. Então, meu irmão,
Hoje é dia de limpeza aí no seu coração. Deixa Deus fazer essa faxina no seu coração. Não deixa o Espírito Santo morar numa casa suja. Seu coração, meu coração é morada do Espírito Santo, mas que seja uma morada nova, uma morada limpa. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de você e a igreja louvar e bendizer o nome do Senhor. Deus abençoe.